Olha só, vamos mergulhar de cabeça hoje numa história. E que história? É uma fábula, sabe? Sobre conflitos, sobre poder e sobre aquela força quietinha da verdade. Uma narrativa que, no fundo, está pegando fatos do nosso mundo e transformando em algo temporal. Vamos decifrar isso juntos. A história começa assim, com esse tom bem mítico, né? Entre os desertos, os penhascos. E ela se desenrola num lugar muito simbólico, o Colégio das Três Esferas. Mas não se engane. Este lugar não tem nada a ver com justiça. Pensa nele mais como uma arena, um campo de batalha, onde o que manda são as narrativas, onde a conveniência sempre ganha. Então, para a gente entender essa trama, a primeira coisa é conhecer os jogadores. E olha, eles não são só personagens, não. Eles são arquétipos, sabe? Figuras muito poderosas que a gente vê por aí em ação todo santo dia. Então, bem-vindos a esse tal Colégio das Três Esferas. Imagina só, uma fortaleza onde a regra do jogo não é a justiça, mas sim a conveniência e as narrativas de quem está no poder. É como qualquer estrutura, sabe? Onde a verdade acaba ficando meio de lado, ofuscada. É aquele tipo de ambiente onde o grito mais alto muitas vezes vale mais do que a verdade em si. E a primeira força que a gente encontra nesse lugar são as máscaras. Sabe quem são? São aqueles seres que mudam de forma, de lado, de opinião, tudo conforme a conveniência do momento. É a representação perfeita daquela conformidade por oportunismo. A lealdade deles não é com a verdade, com os fatos. A lealdade é com a própria sobrevivência ali dentro do sistema. Aí entra em cena Nergal, o deus das tensões mal resolvidas, dos ataques de fúria. Pensa nele como a personificação do poder inseguro, sabe? Aquele que precisa gritar, que precisa intimidar. Ele não é forte de verdade. Ele é barulhento por pura insegurança. A raiva dele é só uma ferramenta. Uma ferramenta para esconder que os argumentos são fracos e para tentar controlar todo mundo pelo medo. E do outro lado, num contraste absurdo, a gente tem Prometeu, o guardião dos registros. Ele é o oposto total de Nergal. Ele não ruge, não ameaça, ele simplesmente pensa e registra. O poder dele não tá na garganta, tá na caneta. Ele é o observador neutro, o cara que anota os fatos. Ele não precisa gritar, entende? A força dele tá na clareza, na integridade do que ele documenta. Bom, e como em toda boa história, o conflito uma hora chega. Só que ele não começa com um estrondo, não. Ele começa baixinho, com sussurros pelos corredores do poder. E quem começa o ataque? As máscaras, claro. A tática delas é bem sutil. Elas vão lá reclamar para uma autoridade maior, um tal de Anu. E o que elas dizem? Que o Prometeu está causando desconforto. Desconforto com o quê? Com as verdades claras dele. Mas percebe? Elas não dão nome aos bois, não apresentam um fato sequer. Elas só dizem que é um sentimento coletivo, uma jogada clássica. Só que o Anu, a autoridade, não cai nessa. Ele percebe que as queixas são vagas e descarta. E é aí, nesse momento, que o jogo vira completamente. A tática dos sussurros falhou. A manipulação sutil não funcionou. Então, o que acontece? A porta se abre para a força bruta. É hora de chamar a fúria de Nergal. E o primeiro grito de Nergal é esse aí. Acha que é meu aliado? Pura e simplesmente um ataque à lealdade. Ele não está querendo debater ideias, não. Ele está tentando transformar uma discordância profissional numa traição pessoal. Elevar para o lado pessoal na hora. Logo em seguida vem o segundo golpe. Só está entre nós porque te concedi favores. Essa é uma tática de intimidação das mais clássicas. É Nergal tentando reescrever a história, sabe? Transformar uma relação de trabalho numa dívida de favor. A mensagem é clara, você me deve, sua posição aqui depende de mim. E, para fechar, o golpe de misericórdia. Todos estão revoltados com suas palavras. Aqui a gente vê a fabricação de um consenso que não existe. Ao dizer todos, Nergal está tentando isolar o Prometeu, fazer ele se sentir sozinho contra uma multidão. É criar uma pressão de grupo imaginário. Mas a verdade é essa. É assim que os deuses fracos tentam parecer fortes. Eles gritam. Eles gritam para ver se eles mesmos acreditam na própria fantasia. Porque, no fundo, essa explosão toda não é força de verdade. Pelo contrário, né? É um ato de desespero. É alguém tentando criar uma outra realidade no grito para esconder uma insegurança gigantesca. Certo. E qual a reação de Prometeu a essa enxurrada de fúria? Nenhuma. Silêncio. E é exatamente aí que está o poder dele. Prometeu, em seu silêncio, decodifica o ataque. Ele não se deixa levar pela emoção. Ele analisa a tática por trás do grito.
E a conclusão dele é simples e cortante. Primeiro, quem precisa gritar é porque não tem argumento. Segundo, quem usa a amizade como moeda de troca, na verdade, está praticando clientelismo. E terceiro, quem ameaça dizendo que está todo mundo contra, está só pegando emprestado uma força que, na real, não tem. E é por isso que ele se apega a isso. O que se registra contra a confusão se torna eterno. Ele não entra no jogo de Nergal. Ele não devolve o grito. Ele faz o que sempre fez. Observa. E registra. Porque ele sabe que a raiva passa, a fúria é um momento. Mas um registro claro, um fato documentado, isso fica. Claro que essa cena toda, essa explosão de Nergal, não passou batida. Lá do alto, outros deuses estavam observando tudo, e eles estavam prontos para dar o seu veredito. Um julgamento que viria da sabedoria e não da emoção do momento. E o que dizem os sábios? Atena e Enki, os deuses da sabedoria, olham para aquilo e enxergam tudo com clareza. Através da cortina de fumaça, Atena diz: isso não é atitude de líder, é atitude de quem teme a luz que o outro carrega. E Enki completa: quando a verdade incomoda, a primeira reação é tentar transformar o mensageiro numa ameaça. É uma tática velha como o barro. Ou seja, eles sacaram na hora. Não era força, era medo. Medo da verdade que Prometeu simplesmente anotava. E com isso, o decreto foi final e ele resume toda a história. Ataques emocionais, essa mentalidade de manada, de ir com a maioria, isso nunca vai derrotar a clareza de alguém que pensa, que registra e que se mantém íntegro. O veredito basicamente confirma o tema central da fábula, né? A integridade, junto com a documentação dos fatos, é tipo uma armadura que protege da manipulação e da pressão do grupo. E agora a gente chega no ponto principal, a moral da história. Porque essa fábula, no fim das contas, deixa lições que são como um espelho para as nossas próprias interações no dia a dia. Então a moral da fábula se resume a 3 pontos cruciais. Primeiro, quem tem medo de um texto, de um registro, na verdade não tem medo das palavras, tem medo do espelho que elas representam. Segundo, quem grita não está querendo ser ouvido, está querendo impedir que o outro fale. É uma tática de silenciamento. E terceiro, e talvez o mais importante, quem vive de máscaras, de conveniência, uma hora ou outra vai ser derrotado por quem vive de registros, de fatos. A autenticidade documentada sempre vence. E a história termina com essa pergunta no ar, para a gente pensar. Quem teme o registro e quem o pratica? Olhando para o grande palco do mundo, quem está agindo como Nergal, usando o barulho e a fúria para esconder a própria insegurança? E quem, por outro lado, age como Prometeu, encontrando a verdadeira força naquele ato silencioso, mas extremamente poderoso de só pensar e registrar a verdade? A resposta, no fim, diz tudo sobre cada um. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.